você pastor, você membro da igreja, você ancião, você se coloca como exemplo para a congregação? Ou você simplesmente diz, como a maioria diz, não olhe para mim, eu sou pecador? Lembre-se, as pessoas não vão olhar para Jesus invisível. As pessoas não vão olhar para Jesus no céu. As pessoas vão olhar para Jesus na terra. E o Jesus na terra é você, o representante de Jesus. Por isso, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos em Antioquia, porque eles viviam como Cristo, falavam como Cristo, amavam como Cristo, só pensavam em Cristo. O assunto da vida deles era Cristo. Por isso eram chamados de cristãos. Por isso, meu querido irmão, as pessoas vão olhar para você. Não adianta eu e você falarmos, não olhem para mim. Eles vão olhar, porque o rosto de Jesus na terra é o meu e é o seu. A palavra de Jesus na terra é a minha boca e a sua boca, falando com as pessoas, levando ânimo, levando esperança, misericórdia, levantando os que caem. Portanto, Paulo entendia isso, dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Aqui está de forma bem clara a estratégia usada por Paulo. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo, quando chegava numa cidade, ou chegava num grupo de pessoas, ele não pensava, eu sou livre para fazer o que eu quero. Não. Ele, quando chegava numa cidade ou num grupo de pessoas, ele pensava, deixe-me ver como eles vivem, o que eles pensam, deixe-me tornar semelhante a eles, ganhar a amizade deles, para que eu possa ganhar o maior número possível para Jesus. Por isso ele está dizendo, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus. Quando Paulo estava com os judeus, ele era extremamente um judeu. Para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão, verso 21, para os que estão sem lei, que era o caso dos gentios, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Vejam como Paulo explica, quando ele estava com os gentios que viviam sem lei, ele fazia de conta que também não tinha lei. Mas na realidade ele obedecia a lei, como ele diz, não estando sem lei para com Deus. Ou seja, ele obedecia a lei de Deus, mas ele não era a ênfase que ele estava dando quando ele estava com os gentios. A ênfase não era a lei, era a graça, para ganhar o maior número possível. E o verso 22 diz, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Queridos, esta é a estratégia usada por Paulo. A flexibilidade de um ganhador de almas. Abrir mão de tudo que for possível, abrir mão. Não de princípios, mas podemos abrir mão de muitos costumes, muitos hábitos, muita cultura, sem necessitar abrir mão de princípios. Aproximar-se da pessoa que queremos salvar, na cultura dela, fazer amizade com ela, nos hábitos deles, no vestuário deles, tanto quanto possível, para ganhar o máximo possível. Eu me recordo quando a Leila e eu fomos morar na cidade de Astorga, no Paraná. Nós fomos a primeira família adventista na cidade de Astorga, no Paraná. Quando chegamos ali, não existia igreja e nenhuma outra família adventista. Fomos morar num apartamento vizinho de um médico. Fizemos amizade com este médico. E através deste médico começamos a fazer amizade com todos os médicos da cidade, porque eles nos convidavam para os aniversários. E aí fizemos amizade com todos os médicos da cidade. Mas nós não estávamos ali para falar da igreja adventista. Nós estávamos ali para fazer amizade com eles. Não existia igreja adventista. E assim, queridos, começamos a dar estudos bíblicos para alguns médicos. Queridos, meses depois, quando compramos o terreno, quando construímos a igreja, aí quando fizemos o curso Como Deixar de Fumar, esses médicos foram dar
palestras no curso Como Deixar de Fumar e foram participar das conferências que fizemos. Queridos, nós nos tornamos semelhantes a eles naquilo que é possível, para ganhar o maior número possível. É esta flexibilidade. O comentário sobre ter se tornado como eles, como disse Paulo, foi um lembrete de como, embora fosse judeu, ele havia se tornado um gentio sem lei, para que pudesse alcançar os gentios da Galácia com o Evangelho. Como o grande missionário para o mundo gentílico, Paulo havia aprendido a pregar o Evangelho tanto aos judeus quanto aos gentios. De fato, de acordo com 1 Coríntios 9, 19 a 23, embora o Evangelho permanecesse o mesmo, o método de Paulo variava dependendo das pessoas que ele estava tentando alcançar. Paulo foi um pioneiro no que chamamos hoje de contextualização, a necessidade de comunicar o Evangelho de tal maneira que ele fale ao contexto total das pessoas a quem é dirigido. Os comentários de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, verso 21, indicam que ele acreditava que havia limites que a estabeleciam até onde a pessoa devia ir na contextualização do Evangelho. Por exemplo, ele citou que, embora a pessoa seja livre para alcançar judeus e gentios de diferentes maneiras, essa liberdade não inclui o direito de ter um estilo de vida sem lei, pois os cristãos estão sob a lei de Cristo. A fim de contextualizar a mensagem de Cristo, sem comprometer o seu conteúdo, também devemos ser imitadores de Paulo. Como ele disse, sede meus imitadores. E eu estou convidando você para que juntos imitemos Paulo nesta flexibilidade para ganhar o maior número possível para Jesus.